Então, a primeira situação que aparece aí, pessoal, é para a função negativa. Se a função for positiva, então aí a gente segue como anteriormente. Agora, se ela tiver parte negativa, né? Então, se f de x é negativo em alguns pontos do intervalo AB, então como que a gente procede? Então, nesse caso, a gente pode observar que o sólido gerado pela função f e pelo módulo da f vai ser o mesmo, certo? Por exemplo, observe essa figura. Então aqui, por exemplo, suponha que eu tenho esse aqui em azul, o gráfico da minha função f de x, tá? Então ela tem parte positiva e tem parte negativa, tá? Agora, se a gente tomar o módulo da função f de x, lembra, qual que é a definição do módulo? A definição do módulo vai ser a própria coisa se ela for positiva e vai ser menos ela se for negativa. Então, nesse pedacinho aqui, ó, a função ela é positiva. Então, como ela é positiva, o módulo dela vai continuar sendo ela mesma, ok? Nesse trecho aqui, ó, nesse pedaço aqui, ela é negativa. Como ela é negativa, quando a gente toma o módulo, vai ter que ter o menos aquela função. Então, vai trocar o sinal. Como vai trocar o sinal, vai fazer a reflexão desse pedaço aqui para cima. Então, por isso que ficou como se eu tivesse, né, colocado um espelho aqui refletido na parte de cima, tá? Então, esse aqui é o gráfico da minha função módulo de f de x, tá ok? Então, veja só, quando eu rotaciono essas duas figuras, suponha que eu estou rotacionando, então, essas regiões, né? Então, essa região aqui e essa região aqui, ó. Então, suponha que eu estou rotacionando em torno do eixo X. Se eu rodo essa região aqui em torno do eixo X, o que vai acontecer? Vai exatamente formar ali como se fosse uma ampulheta, né? Vai formar essa figura. Tá? E o que acontece se eu rodar essa? Vai gerar a mesma figura, pessoal. Por quê? Porque quando eu faço a rotação aqui, ó, essa daqui, quando eu rotaciono 180 graus, vai aparecer essa, vai obter essa. Então essa vai estar fazendo parte também daquela rotação, tá? Vão gerar a mesma componente, tá? Essa região aqui, ó, da frente aqui, vai gerar essa componente aqui. E essas duas aqui vão gerar a mesma componente aqui, só que um é uma região que está embaixo e outra é a região que está em cima, né? Que foi tomada como uma região inicial para fazer a rotação. Mas o sólido é o mesmo. Chegou no mesmo sólido, tá? Então, dessa forma, pessoal, como o sólido é o mesmo, o que acontece? Então, a ideia é pegar o módulo, tá? Então, é pegar o módulo para poder achar o volume. No entanto, pessoal, o módulo, então, vai ser só uma questão de sinal, de mais ou menos, né? Mas na fórmula do volume que a gente viu ali, o que faz? É π vezes a integral de a até b de f de x ao quadrado. Então você está elevando ao quadrado. Como você está elevando ao quadrado, o sinal não vai fazer diferença. Então não importa se é mais ou se é menos, tá? Então o módulo vai desaparecer por causa do quadrado que aparece lá na fórmula do volume, ok? Então não precisa se preocupar com relação a isso, tá? Não temos nenhum tipo de problema com relação a isso. Então vai ser a mesma fórmula. Isso que está falando aqui, ó. A fórmula acima, então ainda é válida para esse caso. Ok? E a segunda situação? A segunda situação é quando eu tenho uma região compreendida entre duas funções, né? Então, entre o gráfico de duas funções, tá? De A até B. Então, neste caso, o volume vai ser dado por π vezes a integral de A até B de f de x ao quadrado menos g de x ao quadrado. Por que isso, pessoal? Olha só. Suponha que eu tenho aqui o gráfico da f em azul, tá? Que aí eu rotacionei e gerou esse sólido em azul. E aqui eu tenho o gráfico da g em preto, que depois rotacionado gera esse outro sólido aí no meio, ok? Agora vamos imaginar em questão de volume. Em questão de volume, pessoal, se eu estou querendo olhar para o sólido gerado pela diferença, então vai ser o gerado por
só por essa região aqui que está entre as duas, ó. Então é como se eu tivesse um sólido maior, que é o gerado pela F, tá? E no meio tivesse tirado, né, um pedaço ali daquele sólido, que é o sólido gerado pela função g, tá? Então, gerado ali pela área abaixo do gráfico da função g, vai gerar um sólido, então eu estou retirando aquele sólido lá do meio. Então é claro que vai ser o volume total, que é o volume da F, né, gerado ali pela F, menos o volume gerado ali pela G, né? É o que a gente compreende ali, tá? Então por que não é a diferença ao quadrado, né? Então, por que é o quadrado, é a diferença dos quadrados e não o quadrado da diferença? Porque é exatamente isso, o volume do maior é o volume da F, então vai ser a integral da F quadrado, tá? E o volume do menor vai ser a integral em G quadrado, tá? E aí quando você junta, né, o volume desse que é gerado pela região compreendida entre os dois gráficos, o que vai acontecer? Vai ser o volume total menos o volume do interior, né? Então vai ser o volume total, que é o da F, menos o volume da G. Então a hora que você escreve numa integral só, porque a soma das integrais é igual à integral da soma, então você pode juntar, por isso que aparece dessa forma, tá?